Eu sou Lilian Vinci da Atelier e hoje eu vou mostrar essa peça linda em crochê que eu fiz com o fio Prisma. Eu vou mostrar para vocês agora algumas sugestões de como dá para usar essa peça. A primeira maneira que eu sugiro é assim mesmo como eu estou vestindo, onde ela fica reta aqui em cima, né, e deixa a funcionalidade dos braços, ela já é um pouquinho mais curta, um poncho um pouquinho mais curto, que é para justamente eu conseguir ter a movimentação no braço. A segunda maneira que eu sugiro usar é ele assim de lado, mais lateralizado, que aí ele fica um pouco mais despojado, né? Ele se torna mais maleável aqui na frente, ó, mas ele fica bonito da mesma forma. E a terceira forma de usar que eu sugiro é colocar ele todo aqui pro lado, ó, seguro aqui no pontinho. Esse dobradinho eu só prendo ele aqui nele mesmo, aqui embaixo da gola. Pego aqui, ó. E aí ele já fica com formato de lenço. Para definir a largura da minha peça, eu vou medir minha circunferência na altura do meu busto. Ó, com os braços abaixados, eu tenho uma folga, então deu 115 centímetros. Bom, então, para fazer essa peça, eu vou usar a agulha 13,5 milímetros, vou usar o fio Prisma na cor 9667. E agora que eu já tenho a medida da minha circunferência, eu vou começar o meu trabalho fazendo as correntinhas. Então, eu vou começar fazendo aqueles 115 centímetros de correntinha. Não sei quantas correntinhas vai dar, mas eu vou fazer até dar 115 centímetros e aí eu volto para mostrar o ponto. Finalizei os meus 115 centímetros em correntinhas. Agora eu vou unir as pontas, né, dessa cordinha. Vou cuidar para não franzir, não torcer, né, essa correntinha. E vou pegar essa ponta e vou unir com um ponto baixíssimo. Feito isso, agora eu vou subir 7 correntinhas. Quatro, 5, 6, 7. Vou fazer uma correntinha para separar, 8, e vou laçar o meu fio 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vou segurar e vou vir aqui na minha base, vou pular um pontinho e no próximo, deixa eu mostrar aqui melhor. Pulo esse pontinho, nesse próximo aqui, eu vou colocar a minha agulha e vou. O primeiro eu faço sozinho e depois eu começo a tirar as laçadas. 1, 2, 3, 4, 5 e os dois últimos juntos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo um ponto de base no próximo. Coloco a minha agulha. É como se fosse um ponto alto super alongado, super comprido. Ó, vou tirando. 2, 3,
4, 5 e os últimos 2 juntos. Uma correntinha de separação. E eu vou fazer isso a carreira inteirinha. Bom, então eu finalizei a minha primeira carreira, uni aqui com um ponto baixíssimo. E antes de começar a segunda, eu lembrei que eu acho que eu vou querer fazer um efeito na minha peça depois. Então, eu cortei aqui o meu fio, tirei um pouquinho de fio azul e emendei no novelo de novo. Então, eu vou deixar aquele pouquinho reservado e vou continuar fazendo a minha peça. Então, aqui eu tô com a primeira carreira. Para fazer a segunda, eu vou fazer um ponto baixo para eu conseguir caminhar, né, com o meu pontinho pro meio, pro meu intervalo entre um ponto alto gigante e outro. E aí agora eu vou subir, vou seguir fazendo como antes. Vou fazer 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer mais uma para separar e vou fazer o meu ponto alto. 5 laçadas e vou fazer esse ponto alto aqui no meio, ó, entre um e outro. Primeiro faço sozinho e depois eu vou tirando. 1, 2, 3, 4, 5 e os 2 últimos juntos, do mesmo jeito que eu fiz a primeira carreira. Então, eu teci 6 carreirinhas nesse esquema de fazer pontos altos alongados, né, com 5 laçadas e uma correntinha de separação entre um ponto e outro. Agora, eu vou mudar um pouquinho o padrão. Então, eu vou caminhar com um ponto baixo para o espaço, né, entre um pontinho e outro. E aqui agora, em vez de subir 7 correntinhas, eu vou subir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer uma de separação e vou laçar 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma, o primeiro sozinho, depois eu vou tirando. 1, 2, 2, 3, 4, últimos 2 juntos. Aqui eu fiz uma correntinha de separação. Agora no próximo eu não vou fazer. Então eu vou fazer direto. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o meu ponto alto alongado no espaço. Tirando a primeira, tirando a segunda, terceira, quarta laçada e os 2 últimos. Como nesse eu não fiz uma correntinha de separação, no próximo eu vou fazer. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou começar a trabalhar assim. Então, em um eu vou fazer uma correntinha no meio, no outro não vou fazer. E assim eu vou a carreirinha inteira. É porque eu quero que o padrão vá mudando gradativamente sem que haja muita percepção de mudança, igual o que tá acontecendo com o fio. Fiz então 2 carreiras nesse padrão com 4 laçadas
e entre os pontos, um com uma correntinha de separação, o outro sem nada, com correntinha sem nada. Agora eu vou correr o meu pontinho pro lado, pro intervalo. E agora eu vou subir 5 correntinhas. Vou laçar 3 vezes. 1, 2, 3. E vou fazer o ponto da mesma forma. Tira 1, tira 2, tira 3 e os 2 últimos. Não vou fazer correntinha de separação agora. Vou fazer direto esse ponto alto com 3 laçadas em toda a minha carreirinha. Trabalhei então 2 carreiras, fazendo os pontos altos com 3 laçadas. Agora eu vou caminhar aqui pro ladinho, pro intervalo. Vou subir 4 correntinhas. E vou começar a trabalhar com 2 laçadas, sem correntinha de intervalo entre elas, entre os pontos, né? 1, 2. Tiro primeiro sozinho. E assim eu vou fazer mais 2 carreiras. Então, eu fiz 2 carreiras com 2 laçadas. E aí eu já fiz uma carreira com uma laçada só. Então agora eu só vou mostrar aqui como é que eu fiz, porque eu vou fazer mais uma. Então eu vou subir 1, 2 correntinhas. E agora eu vou fazer uma laçada. Faço aquele primeiro sozinho. Tira essa uma laçada, tiro os 2 juntos, sem intervalo. Foi assim que eu fiz a carreira anterior e vou fazer essa aqui. Na próxima carreira, quer dizer, nas próximas 2 carreiras, eu vou fazer quase a mesma coisa. Então, eu já vou mostrar aqui, eu vou fazer uma laçada. Só que em vez de fazer esse primeiro sozinho, eu já vou tirar os 2 juntos. Ó, ele vai ficar quase do mesmo tamanho, vai reduzir pouquíssima coisa, tá? Então, já vou adiantando aqui para não ficar repetitivo. Eu finalizei as 2 carreiras com uma laçada, conforme eu tinha comentado. E aí, a minha peça tá ficando assim, ó. Conforme os pontos vão diminuindo, a peça também tá diminuindo na sua largura, né? Então, aqui agora, para eu conseguir reduzir um pouquinho mais ainda na parte que vai ficar nos ombros, eu vou fazer as próximas 2 carreiras só de ponto baixo, mas eu vou tentar fazer laçando o ponto bem apertado, para ficar mais justinho ainda. Agora eu vou fazer a franja da minha peça e eu vou usar aquele azul que eu tinha deixado reservado lá no início do trabalho. Então, eu uso um rolinho de papel higiênico e vou enrolando. Eu uso o rolinho de papel higiênico porque para essa peça, como ela é uma peça que eu tô trabalhando com fio fino, não tem necessidade de ser uma franja muito comprida. Então, esse tamanho aqui já é o ideal. Então, eu vou fazendo um pouquinho de franjinha, corto, começo de novo,
porque aí elas ficam também mais parelhinhas, né? Eu não preciso tirar tanto embaixo depois pra acertar o tamanho delas. Ó, aqui já tá suficiente. Aí eu já venho, corto. Depois eu venho aqui embaixo. Ó, já tem um pouquinho de franja. E agora eu vou fazer bastante. Vou fazer com todo o fio azul que eu tinha deixado reservado no começo, mas também eu vou fazer com a continuidade, né, do fio que eu tava usando. Depois de cortar as franjinhas, eu apliquei elas na peça toda. Então, eu usei mais ou menos 4 fiozinhos do azul mais claro para um de azul escuro, que é aquele que eu tinha reservado no começo. E aí, eu fui intercalando, né, deixando um espaço de um ponto entre eles. E aí, eu só vim com o meio delas por trás. Ó, passo aqui no meio e puxo. E aí aqui eu já fiz na peça toda. Agora eu tô fazendo o acabamento da minha peça. Então eu já fui fazendo aqui na minha bordinha essa fofurinha aqui. Então, agora eu já tô finalizando, ó. Como é que eu tô fazendo? Então, eu subo 3 correntinhas, aí eu laço a minha agulha, volto no mesmo ponto, tiro um sozinho, depois tiro a laçada, deixo na agulha, laço novamente, no mesmo buraquinho, tiro um sozinho, tiro a laçada. Depois eu venho e retiro os 3 juntos. Deito isso aqui, então pula um, no próximo pontinho baixo eu prendo. Então vou subir 1, 2, 3, laço no mesmo ponto, tiro um sozinho, tiro a laçada, laço no mesmo, um sozinho, tiro a laçada, depois tiro os 3 juntos, pulo um e prendo. Agora eu já vou fazer o último ponto da carreira. Ó, 1, 2, 3, laço. Vou tirar os 3 juntos e aqui eu teria que prender nesse, mas eu já vou prender no último aqui, ele vai ficar um pouquinho mais esticadinho, mas não tem problema. Ok. Aí agora eu já vou fazer o seguinte. Nessas argolinhas aqui, nessa argolinha mais de cima, que é a que eu subo com as correntinhas, eu já vou ir pro próximo e já vou fazer 2 pontos baixos, 2, aí eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, na mesma aqui argolinha ainda, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1, 2. Vai ficar com esse biquinho, ó. E aí eu já vou pro próximo, ó. Faço 2 pontos baixos, 3 correntinhas, volto aqui e faço mais 2 pontos baixos. E assim eu vou fazer em toda a peça. Esse vai ser a minha carreirinha final. Depois eu mostro o resultado final, como vai ficar.